Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 20, diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura. Dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vamos ler de novo, irmãos. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, queremos pedir, Senhor, na sua misericórdia, que fales conosco, Senhor. Nós vamos agora estudar a Escritura, meditar nela, buscar entender a verdade que o Senhor tem nos revelado no seu livro santo e através da bendita pessoa de seu Filho Jesus. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nós possamos, Senhor, compreender e o nosso coração se abra, Senhor, para nós, compreendendo, crermos, Senhor, e sermos grandemente fortalecidos, edificados hoje à noite, em nome de Jesus, na sua palavra, com perdão dos nossos pecados, para o nosso bem, para a sua glória, em Cristo Jesus e na obra do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu li com vocês aqui esse versículo e tem um outro trecho aqui que eu quero ler hoje à noite, irmãos. Fora outros que nós vamos ler, se Deus quiser, né? Aqui no versículo 27, o Senhor Jesus Cristo ele diz a Tomé, né? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós lemos isso aqui, né? Agora veja o que João diz no versículo 30. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos estudar, na verdade, meditar um pouco sobre a ressurreição de Cristo como a nossa esperança. A esperança verdadeira, que não encontramos em nenhum outro lugar, nenhuma outra parte deste mundo, nenhuma outra mensagem. Mas eu vou tratar disso porque quando João ele fala aqui, no versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, é porque ele está se referindo à ressurreição. Ele está dizendo assim, olha, a ressurreição é um sinal. E é, na verdade, o maior sinal. De quê? De que Jesus é o Messias e que, quando nós cremos nisso, nós temos vida eterna. Então, a ressurreição é uma espécie assim de ponto maior manifestação da divindade de Cristo, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. Então a ressurreição ela encerra um ciclo da obra de Deus e por isso que eu li com vocês também o versículo 20, em que os discípulos, quando eles veem Jesus, eles se alegraram. Então o que o texto diz? De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E Tomé, quando ele viu Jesus disse, toca, né? Vê e toca, ele também se alegrou. E ele confessou. Essa palavra aqui é muito importante, é muito preciosa, quando ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Então, os discípulos se alegram com a ressurreição. E Tomé, que estava todo triste, todo incrédulo, ele confessa, Senhor meu e Deus meu. Isso mostra, meus irmãos, que a ressurreição ela é aquela, vamos dizer assim, a manifestação, a ressurreição de Cristo, é a manifestação ali de Deus, que nos dá alegria, que nos dá esperança e mostra quem é Jesus, e tira de nós toda a tristeza, nos faz ter esperança nesse mundo mau.
Ora, vocês sabem, irmãos, que o mundo que nós vivemos é um mundo mau. É um mundo mau. Nós notamos assim, nós vivemos num mundo onde nós notamos que esse mundo é um mundo perigoso. Tem alguma coisa errada com o mundo. Então, a chuva, ela, por exemplo, faz o bem, mas a chuva também pode fazer o mal, pode causar alagamentos. Existem as tragédias e as, vamos dizer assim, as tempestades, os vendavais e todas as coisas que vêm pela própria natureza e que são perigosas para nós. Nós sabemos que o mundo é perigoso, existem animais peçonhentos, existem perigos de todo tipo, e até dentro de nossas casas nós estamos em risco, nós sabemos que nós temos que tomar cuidado dentro da nossa casa. Existem riscos, o mundo é um lugar perigoso. Nós notamos que tem algo errado com o mundo. E mais do que isso, nós observamos também que não somente nós temos esses perigos, irmãos, diante de nós, assim, da própria natureza, parece que a natureza está revoltada conosco, né? E ela causa problemas para nós, nós temos que ter cuidado com ela, mas nós sabemos também que o homem é perigoso. Nós colocamos cadeado nas nossas casas, fechaduras, senhas nas nossos aplicativos hoje, né? Nós usamos aplicativo de banco, nós colocamos senha, nós sabemos que os homens são perigosos, nós sabemos que o homem ataca o próprio homem, que o ser humano ele é perigoso. Agora, pior é que se nós formos honestos, né? Nós vamos perceber que existe algo errado dentro de nós. Nós vamos perceber que nós guardamos mágoa, nós facilmente ficamos tristes, nós nos preocupamos, nós temos medo e nós também temos certos impulsos que nós nem confessamos e temos até vergonha e sabemos que essas coisas, por exemplo, nós temos que controlar, dominar. A própria Bíblia diz que nós temos que mortificar o pecado. Existem coisas dentro de nós que se não forem dominadas, se forem deixadas aí totalmente descontroladas, elas vão trazer prejuízo muito grande, tanto para nós como para as pessoas que estão em volta de nós. Ou seja, irmãos, não é apenas o nosso vizinho, não é apenas o nosso próximo ali que pode causar dano para nós. Nós não temos que ter cuidado só com as pessoas, outras pessoas, mas nós somos um problema também para nós mesmos. Quantas pessoas estão dominadas por vício de droga, vício de sexo, se entregam à ambição, matam e se destroem por causa de dinheiro? Tudo isso está dentro do homem. O ser humano, ele é perigoso para si próprio. Na verdade, a Bíblia diz assim que o nosso coração é enganoso e que o mal está em nós, não está fora de nós. Não é somente que a natureza ela está contra nós, não é somente que existe tempestade, furacões, não é somente que os homens eles são perigosos, as outras pessoas, nós temos que colocar senha no aplicativo, ter cuidado, fechar a porta, mas nós também percebemos que existem impulsos dentro de nós, dentro do nosso coração, que se fossem deixados livres, nos levariam a fazer coisas perigosas para nós e para o nosso próximo. Irmãos, e mais, nós estamos envelhecendo, nós estamos gradativamente envelhecendo, nós adoecemos, nós passamos aí por uma pandemia, calamidade terrível, mundial, morreram milhares e milhares de pessoas só no Brasil, tantos outros milhares pelo mundo, e essas coisas existem, e finalmente, irmão, nós vamos morrer. A morte é alguma coisa inevitável. Nós vivemos num mundo incerto, nós vivemos numa incerteza, numa vida incerta, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos se nos virá uma calamidade, nós não sabemos se virá uma tempestade, nós não sabemos se virá uma outra pandemia. Quem esperava uma pandemia em 2019? Nós não sabemos o que vai acontecer. A vida é incerta, o futuro é incerto, ele dá medo até, ele é perigoso, mas ela é certamente passageira. Ou seja, o futuro é incerto, mas o fim é certo. Nós vamos morrer.
nós vamos para o túmulo, nós vamos voltar para o pó. Por isso que eu estou lhes dizendo, meus irmãos, este mundo é um mundo estranho, é um mundo que nos deixa perplexos e que nos faz perguntar assim, por que essas coisas são assim? Por que existem as calamidades naturais? Por que o homem mata o homem, persegue o homem? Por que, como certo estudioso disse certa vez, por que o homem é lobo do homem? Por que nós temos esses impulsos dentro de nós que são perigosos e se deixar descontrolados? Por que nós adoecemos? Por que nós morremos? Nós vamos deixar um dia todas as nossas pessoas mais queridas aqui, nós vamos deixar as coisas mais preciosas para nós dessa vida. A vida é breve, daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. 100 anos não, muito menos que isso. Irmãos, o que acontece? Por que o mundo é assim? Essas coisas deixam a humanidade perplexa ao longo dos séculos. Filósofos têm falado sobre isso, as pessoas têm estudado sobre isso, têm refletido sobre isso, mas não têm encontrado resposta definitiva. Existem religiões, esse é um dos impulsos religiosos, é porque os homens querem achar alguma segurança em relação a isso, mas não há resposta humana. A filosofia humana não encontra resposta, a religião humana não encontra resposta. Nós vivemos hoje num mundo assim que os antigos, eles sequer imaginavam, né? Um mundo de alta tecnologia, um mundo de comunicação instantânea. Nós mesmos que somos mais velhos, nós percebemos uma transição nas últimas décadas, por exemplo, na comunicação, né? Onde hoje você envia uma mensagem instantânea para alguém que pode estar em qualquer parte do mundo e a pessoa lê. Um mundo de alta tecnologia, um mundo onde o homem, isso já tem algumas décadas, né, chegou na Lua, um mundo onde as cirurgias, os tratamentos médicos, onde a pandemia foi vencida com as vacinas rapidamente, em tempo recorde, mas mesmo com toda essa tecnologia, ninguém responde. O que está acontecendo com o mundo? Ninguém dá esperança, a morte é inevitável, o mundo é mau, nós temos impulsos em nós, irmãos, que são perigosos. E é por isso que hoje à noite eu quero dizer para vocês aqui, meus queridos irmãos, que existe um homem que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. É dentro desse contexto de perplexidade, de morte, de maldição, de dor, de sofrimento, tem esse homem que a Bíblia diz que morreu terrivelmente numa cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E esse homem é Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela, nesse mundo de trevas, medonho, de pavor, de medo de morte, a ressurreição é como uma luz de esperança. Ela brilha para nós, ela diz assim, olha, há esperança. E essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que o Evangelho que é boa notícia. E é a única mensagem de esperança. Não encontramos na filosofia, repito, não encontramos nas religiões quaisquer, aí que os homens têm inventado, religiões humanas, e não encontramos na alta tecnologia, não encontramos na ciência, não encontramos em nada disso. Essas coisas não podem dar resposta para nós, ainda que muitas filosofias e especialmente a ciência tenham sido tão útil para nós, mas não dão resposta sobre o que mais precisamos. Por que o mundo é como é? O que aconteceu? O que vem depois da morte? Por que nós temos que morrer? Por que nós sofremos? Existe esperança? Existe solução? É por isso que os discípulos estavam tão tristes. É por isso que a mensagem da ressurreição é tão importante. E é por isso que eu não queria, irmãos, por isso que eu estou parando hoje aqui, e eu não vou logo entrar no capítulo 21, nem mesmo na semana que vem ainda, que eu tenho outro assunto para falar com vocês, mas eu quero, antes de nós continuarmos essas exposições, nós já estamos, com a graça de Deus, chegando no final desse evangelho, que coisa preciosa. Mas antes de nós continuarmos, meus irmãos, eu preciso falar com vocês sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo como a fonte única e verdadeira de nossa esperança, e que nós cristãos temos essa mensagem, e que nós cristãos precisamos
fortalecer a nossa fé nessa mensagem, nos alegrar nela, nos encher de esperança nela. E nós, cristãos, somos aqueles que precisamos levar essa boa notícia para as pessoas que não conhecem. Nós estamos aqui para isso, meus irmãos, para anunciar essa mensagem. Então, eu quero hoje mostrar para vocês como é que o Evangelho de João, ele responde para nós sobre esse mundo mau, qual é a resposta que ele dá para nós? Ele explica, o Evangelho de João explica para nós por que o mundo é assim, o que está acontecendo, afinal de contas, com o mundo, por que existe a morte, e o Evangelho de João mostra a solução única, que é o Senhor Jesus. Não só o Evangelho de João, né? Toda a Bíblia, mas o Evangelho de João, ele tem assim uma forma própria de nos mostrar isso dentre todos os livros das Sagradas Escrituras. Vamos então meditar um pouco nisso hoje à noite, meus irmãos. E aí, dando o valor da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria então convidar vocês para que vocês lessem comigo alguns versículos. Vai ser só um versículo fora do Evangelho de João, só um trecho fora do Evangelho de João. A maioria que nós vamos ler aqui, portanto, será no Evangelho. Então, vamos ler primeiro o que a Bíblia diz sobre a condição do homem. Leia comigo, por favor, João capítulo 3, versículo 19 ao 21. Observe o que a Sagrada Escritura ela diz para nós aqui. João capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Diz assim a Escritura: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, mundo no Evangelho de João, ao longo de todo o Evangelho, eu citei muitas vezes isso, mundo no Evangelho de João é a humanidade, não é o mundo, não é o planeta Terra, é a humanidade. Na maioria das vezes é a humanidade, se referindo então aos homens e mulheres deste mundo, e de todas as gerações, não somente da geração de João, mas de todas as gerações. É a humanidade em geral, o mundo. O mundo, ele odeia a luz. A luz não é essa luz aqui, né? A luz é a luz que vem de Deus, é a revelação de Deus. O mundo odeia a revelação de Deus. O mundo está em guerra contra Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Escritura, portanto, é que este mundo odeia a luz, ama as trevas. Por quê, irmãos? Porque a luz reprova o mundo. A luz mostra que o mundo está em pecado, está em rebelião contra um Deus santo. E isso incomoda o mundo, de maneira que o mundo odeia quando a luz é proclamada, quando a verdade de Deus é proclamada, Cristo é proclamado, e este mundo então foge da luz, porque as suas obras são más, para que as suas obras não sejam reprovadas. O mundo, eles não amam a luz, mas eles amam a escuridão. Portanto, o que João está dizendo aqui é que todas as mensagens mentirosas, vindas de toda e qualquer parte, tudo que engana é popular. Os homens gostam de ouvir, mas a verdade de Deus não. Tudo que engana os homens, tudo que diz assim, olha, você não tem problema com você não é pecador, os homens gostam, mas a mensagem de Deus que denuncia o pecado, que brilha a luz de Deus e que mostra que nós estamos reprovados, essa é a expressão que João usa, né, no versículo 20, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque a luz reprova. É aqui, é como nós estamos aqui, tem luz e nós estamos enxergando uns aos outros. Então, o mundo não gosta dessa luz porque ela reprova. O mundo odeia Deus, odeia a luz de Deus e ama as trevas, porque o mundo ama o pecado. Ama o pecado. O mundo não ama a Deus, mas ama o pecado. Essa é a condição do mundo. Portanto, os homens odeiam a Deus. Odeiam a Deus.
eles não suportam, eles querem viver, eles gostariam que Deus não fosse Deus. Essa é a humanidade natural, normal. Cada criancinha que nasce já vem com essa natureza. E quando cresce, manifesta essa natureza. A humanidade é assim. No capítulo 8 agora, meus irmãos, leia também comigo, por favor, no capítulo 8, no versículo 41, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Olha que outra coisa impressionante que ele diz aqui. Ele diz assim: vós fazeis as obras do vosso Pai. Capítulo 8, verso 41, tá? Que eu estou lendo. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai que é Deus. Aqui são os judeus falando. Olha o que Jesus diz. Ele tinha dito, né? Vocês fazem as obras do vosso Pai. Ele disse, não, nosso Pai é Deus. Mas olha o que Jesus diz agora. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo aqui, se vocês fossem de Deus, vocês amariam a mim, amariam seu filho, amariam Jesus. Por quê? Porque Jesus, eu, filho, vim de Deus. Eu sou, lembra que Jesus diz em outra parte? Eu sou a luz do mundo. Então, se vocês fossem de Deus, amassem a Deus, vocês me amariam. Mas vocês não são filhos de Deus. Vocês não me recebem, porque o problema de vocês é com Deus, Pai. É com Deus. Eu vim de Deus, então por isso que vocês me odeiam. Porque vocês não amam a Deus. Por isso que vocês não me amam. Por isso que vocês não ouvem a minha palavra. Por isso que vocês não querem a minha luz. Vocês não me querem como luz de vocês. Agora ele diz no versículo 44, quem é o Pai deles? Isso aqui é fortíssimo, irmãos. É algo muito, muito assim, pesado, mas é a verdade. Ele diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Veja o que Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Quem é o diabo? É a serpente, é o maligno, é aquele que parece Gênesis 3, é aquele que vai aparecer nas Escrituras como aquele ser maligno que se rebelou contra Deus primordialmente e que tentou o primeiro casal e que tenta os homens e que tentou o próprio Jesus, a rebelião contra Deus. Ele é mentiroso, ele mente, ele engana, ou seja, ele não traz luz, ele traz engano, ele traz trevas. E ele é assassino, porque ele matou a humanidade quando ele tentou o primeiro casal. Então, ele é assassino e mentiroso. Ou nós podemos até dizer, ele assassina, ele mata pela mentira. A arma do diabo é a mentira. E Jesus diz, vocês são filhos dele. Jesus está falando aqui do homem natural. Jesus está falando aqui que o homem natural ama o que o diabo apresenta para ele. Foge da luz, mas ama o engano do diabo. E o homem natural quer matar Jesus. Odeia Jesus. O homem natural não ama a Deus. E porque não ama a Deus, não ama Jesus. E matou Jesus na cruz. A humanidade... Por que o homem é lobo do homem? Por que o homem odeia o homem? Por que o homem é perigoso para o próprio homem? Porque o homem está contra Deus. Porque o grande problema do homem é o pecado, irmãos. É que o homem odeia Deus. E tem as duas tábuas da lei, né? Que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo cai sempre aí, nesses dois pontos. Quando os homens não amam a Deus, os homens não amam o próximo. Os homens são como pai deles. O pai deles, segundo Jesus diz aqui, é o diabo. Eles não amam a Deus como o diabo não ama a Deus. Eles amam a mentira como o diabo ama a mentira e é mentiroso. Eles se tornam assassinos, eles se voltam contra Deus. Se eles pudessem, eles matariam Deus. E eles, de certa forma, mataram ali, né, Deus em Cristo. Ele estava ali indo contra Deus. E eles são assassinos também contra os seus semelhantes, contra os outros homens. E Jesus é homem. Eles são assassinos, eles são malignos, eles
Se não fosse a graça de Deus contendo isso, o mundo seria impossível. Seria impossível nós sairmos das nossas casas hoje. Por isso que nós temos governo, por isso que tem polícia, por isso que tem lei. Por isso é a graça comum de Deus. Romanos capítulo 13, por isso que tem as punições. Porque o homem ele é perigoso, porque o homem ele odeia a Deus, ele odeia o próximo, ele é egoísta. Então, irmãos, nós estamos por isso que o mundo é assim. Jesus diz, versículo 45, porque vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Se eu mentisse, vocês acreditariam, mas como eu digo a verdade, vocês não creem em mim. E esses homens então, irmãos, eles estão debaixo de maldição e da morte. Eu não vou citar aqui Paulo, mas vocês conhecem o famosíssimo texto de Paulo, em que ele diz, o salário do pecado é a morte. A maldição, por quê que existem as tragédias? Por que a natureza está desordenada? Por que existe sofrimento? Por que existe doenças? Por que existe pandemias? Por que existe o mal do mundo? Por que existe a morte e os cemitérios? Por que existe tudo isso? Por que, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, por causa do pecado, por causa exatamente disso, porque o salário do pecado é a morte. Vamos ler agora o capítulo 5, versículo 25, aqui de João. Vamos ler também, por favor. João capítulo 5, versículo 25. Vejam o que João fala também aqui para nós. Ele diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu poder de também exercer juízo, porque é o Filho de Deus, Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O juízo de Deus. Deus está irado contra o mundo. O próprio João vai dizer que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, um Deus santo está sendo afrontado. Um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que... Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Todos os dias o Senhor Deus traz a chuva, traz o sol, faz germinar o trigo, o fruto, faz os animais darem leite, põe comida nas nossas mesas. Tudo isso vem de Deus. Deus Criador, Deus da providência, Salmo 104, Deus é amor, por isso que Ele nos alimenta. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, assim como Deus ama os seus inimigos. Ele faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, não é isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, lembra? Porque, o que Ele está dizendo aqui então? Junto com o que João diz na sua carta que Deus é amor, Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. Deus ama. E porque Ele é amor, Ele dá as bênçãos, Ele dá as misericórdias. E o que Ele diz para os homens é, amem também. Os 10 mandamentos se resumem em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que é que esses homens fazem? Odeiam. Isso é o pecado, irmãos. Santidade é amor. Pecado é ódio. É ódio contra Deus. É ódio contra o próximo. E Deus diz, amem. Amem como eu amo. Mas os homens odeiam a Deus e odeiam o próximo. E este amor rejeitado, este amor afrontado, vamos dizer assim, o santo amor de Deus, vai gerar o juízo de Deus, porque é justo que aquilo que afronta o amor, que afronta a justiça, que afronta ao próprio Deus, seja condenado, porque é algo condenável. E este Deus, um dia, Jesus está dizendo aqui, Deus vai chamar os homens para o juízo. E é por isso que eles morrem. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu já aproveito aqui para ler este versículo,
o capítulo 8, versículo 24, leiam também comigo, por favor. O Senhor Jesus Cristo diz assim, olha o que ele diz no 8, 24. Ele diz assim, meus irmãos: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A morte, ela está associada ao pecado. A morte é o salário do pecado, a morte é o juízo de Deus. É por isso que existem túmulos, é por isso que existe a morte, porque o homem é pecador. O homem, isso atrai o juízo de Deus, mas a morte física é só uma parte. O Senhor Jesus Cristo diz que um dia ele vai chamar os homens para o juízo e todos vão ressuscitar. E eu vou voltar a ler aqui o capítulo 5, versículo 28, onde Jesus diz: não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Inclusive Jesus aqui, ele fala semelhante ao livro de Daniel, que fala também assim. E ele diz aqui: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que é fazer mal? É afrontar a Deus, é viver de forma natural. Os homens odeiam a Deus, odeiam a luz, odeiam o amor, odeiam a santidade, odeiam a justiça. Eles são perversos, eles vivem egoisticamente, eles perseguem uns aos outros, eles odeiam a Deus, eles odeiam o próximo. O Senhor Jesus está dizendo que um dia Deus vai ressuscitar esses homens que viveram assim, para que eles sejam condenados. É a ressurreição da condenação. Irmãos amados, por que o mundo é como é? A Bíblia diz: por causa do pecado. O mundo está debaixo de maldição. O mundo está debaixo da ira de Deus. É por isso que o mundo é estranho. Por isso que o mundo é perigoso. Por isso que há algo errado, algo muito errado. É o pecado. A humanidade está contra Deus. Mas vocês querem saber de uma coisa? Irmãos queridos, neste mundo, Deus mandou o seu Filho. A este mundo, Deus mandou o seu Filho. Vou repetir aqui. A este mundo que odeia a Deus, o Pai mandou o Filho para se tornar homem e caminhar aqui. Irmãos, se nós formos pensar nisso, eu gostaria de que vocês hoje à noite pensassem na glória disso. O mundo está contra Deus. Deus poderia ter fulminado o mundo, destruído o mundo, mandado toda a humanidade para o inferno. Porque é o que merecemos, é o que a humanidade merece. Mas o que é que Deus faz? Você não precisa nem abrir, né? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo. Irmãos, Deus amou o mundo. Eu disse para vocês que quando cai uma chuva é amor de Deus. Quando tem um cafezinho lá na nossa mesa é amor de Deus. Mas, irmãos, o amor foi expresso de maneira mais gloriosa. O amor de Deus, quando Ele mandou o próprio Filho dele para se encarnar e para morrer por pecadores. Irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e Jesus mesmo diz, João mesmo diz lá: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Este mundo perverso, este mundo mau, este mundo que está em guerra contra ele, mas ele deu o seu amor e enviou seu Filho para morrer numa cruz terrível por estes humanos, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que você faria no lugar de Deus? O que você faria no lugar de Deus? Eu pergunto isso com reverência ao Senhor. É só para nós fazermos uma comparação. O que nós faríamos no lugar de Deus? Pois olha o que Deus fez. Deus mandou o Filho dele para salvar esses rebeldes, esses pecadores.
para me salvar, para te salvar. Porque nós não somos diferentes de nenhum deles. Nós somos do mundo. Irmãos, Jesus veio aqui e Jesus viveu em plena obediência ao Pai. Jesus mostrou para nós, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. Jesus mostrou para nós o que é a verdadeira humanidade. A verdadeira humanidade não é o que está no mundo hoje. Essa é uma humanidade caída, é uma humanidade que está ouvindo o diabo, é uma humanidade que se deturpou, que morreu nos seus pecados, que se tornou alienada de Deus. É uma humanidade que foi criada por Deus, mas se rebelou contra o Criador. Portanto, não é uma humanidade natural nesse sentido. Jesus mostrou o que é ser homem. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus não teve o pecado original. Jesus nasceu por obra, por milagre do Espírito Santo e nasceu puro, santo. O Deus Filho se humilhou até o ventre de uma mulher virgem em Israel. E ali foi gerado como é gerado qualquer criancinha, meus irmãos, com a diferença de que não teve a semente do homem, mas foi um milagre do Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Ele foi formado e um dia ele nasceu santo, puro, nunca pecou, irmãos, nunca pecou. Ele amava o Pai perfeitamente. Ele viveu em perfeita obediência, em perfeito amor a Deus. Ele amava o próximo perfeitamente. Ele nunca fez mal para ninguém. Ele nunca disse uma palavra falsa. Ele nunca teve um sentimento perverso contra o próximo. Ele nunca desejou algo maligno contra o próximo. Ele nunca ficou cheio de ira humana, pecadora, pecaminosa, injusta. Ele nunca se percebeu e nunca sentiu e nunca desejou nada injusto. Ele nunca matou ninguém. Em nenhum sentido. Ele viveu uma vida perfeita de amor a Deus e amor ao próximo. Ele foi a expressão da verdade. Ele disse a verdade. Ele brilhou. Ele mesmo é a luz. Ele é a imagem do próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado. Como João vai dizer, ninguém viu a Deus, mas ele se manifestou no seu Filho unigênito. Ali estava aquele homem perfeito, santo. Aquele homem que podia dizer a seguinte coisa, meus irmãos. Vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 39. Veja qual era o propósito da vida de Jesus Cristo, este homem perfeito. Olha o que Jesus Cristo diz aqui no capítulo 4, no versículo 34, meus irmãos, e veja o que ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês lembram que os discípulos tinham dito para ele? Ele estava cansado, ele estava com fome, ele tinha conversado com a mulher samaritana, ele tinha feito uma viagem difícil, e os discípulos ficam preocupados com ele, dizem: come, Senhor. E ele usa aquilo ali para dizer o seguinte: olha, vocês querem saber qual é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus está dizendo assim: eu vivo para fazer a vontade de Deus, Pai. Essa é a minha comida. Isso é o que me faz levantar todos os dias. Eu só penso nisso. Eu só reflito sobre isso. Cada impulso do meu coração se direciona para isso, fazer a vontade dele. Cada músculo do meu corpo se movimenta em direção a essa santa vontade. O meu olhar, as minhas palavras, as minhas mãos, o meu caminhar, a minha alma, a minha mente, o meu coração, o meu ser inteiro está voltado para esse alimento diário, cumprir a vontade do Pai e completar a vontade dele, finalizar a vontade dele. E a vontade do Pai era o quê? A cruz. A cruz, meus irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nossos pecados. Vocês estão entendendo isso? E esse homem santo,
Esse Jesus viveu assim, irmãos. A verdadeira humanidade, foi assim que Deus criou Adão. Este homem perfeito, esse homem santo, viveu entre nós. Eu não posso deixar também de ler esse trecho aqui. Capítulo 1, verso 1. Vamos lá? Capítulo 1, verso 1. Veja a descrição que João, tão gloriosa descrição que João faz aqui no seu Evangelho. Capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja o que ele diz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos, versículo 11, eu pulei aqui, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí ele diz assim, tão gloriosamente, meus irmãos, no versículo 14, e o Verbo se fez carne, olha só, e habitou entre nós, ele esteve aqui entre nós, e nós, ele diz aqui, porque João é uma testemunha ocular, João diz assim, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali estava aquele homem santo, ali estava o próprio Filho de Deus caminhando entre eles, caminhando na Judeia, na Galileia, e João diz, nós vimos a glória dele, cheio de graça, cheio de verdade, não havia imperfeição nele. Filho de Deus habitou entre nós. No versículo 18 ele diz, olha o que ele diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ali estava aquele homem santo, que veio mostrar para nós o que é ser homem. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu isso aqui que eu vou ler com vocês agora. Capítulo 15. Capítulo 15, leiam por favor comigo agora. Versículo 19. Versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Olha o que João diz. Jesus disse no seu último discurso, ele falou assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Eu queria que você meditasse nisso. Por que odiar Jesus? Sabe por quê? Porque o mundo não ama a Deus. O mundo não ama a justiça, a santidade, o amor de Deus. O mundo odiou aquele homem. Irmão, não teve um dia, eu acredito, a partir de que Cristo se manifestou publicamente, começou a pregar, começou a ensinar, não teve um dia em que alguém não se aproximou dele com ódio. E as autoridades religiosas foram crescendo os olhos em cima dele com ódio. Os homens odiaram ele, o mundo odiou a ele. E finalmente, colocaram ele numa cruz, levaram ele para Pilatos, acusaram ele de mentiras, cheio de inveja, cheio de ódio. Disseram para Pilatos, aqui está ele, mata.
Pilatos. Já estudamos isso aqui, né? Pilatos olhou na hora e viu isso aqui, esse homem é inocente, esse homem não fez nada. E eles disseram, se tu não os matares, nós vamos te denunciar para César. E Pilatos ficou sem poder deixar de fazer aquilo. Entregou Jesus para eles. E eles mataram Jesus. Crucificaram este homem santo que nunca tinha pecado. Irmãos, por que isso, irmãos? Porque o mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amam as trevas. O que há de errado com o mundo? O amor às trevas. O amor ao pecado. O amor ao erro. O amor aos caminhos de Satanás. A mentira. E é isso que nós somos por natureza, tá, meus irmãos? É isso que eu e você, nós somos por natureza. Nós somos este mundo aqui. Por isso que se hoje você crê, você deve dar graças a Deus. É o que nós lemos em Romanos capítulo 9. Foi graça. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas da misericórdia, de Deus usar de sua misericórdia. E aí o que nós temos aqui? Ele morreu numa cruz. Ele foi odiado. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Ele morreu porque por trás de tudo, no final das contas, era para ele morrer. Ele morreu porque por trás de tudo isso estava o propósito do Pai, que ele diz, eu quero completar esta obra. João deixa claro o tempo todo que Jesus tinha consciência de que ele tinha que ir para a cruz. João diz que ele foi para o ribeiro, atravessou o ribeiro e foi para o jardim, onde ele sabia que Judas o encontraria. João diz que quando Pedro quis livrar Jesus puxando a espada, ele disse, põe a tua espada na bainha, porque eu porventura não beberei do cálice que o Pai me deu. Jesus sabia, meus irmãos, que por trás de tudo aquilo, por trás de Pilatos, por trás de Caifás, por trás de Anás, por trás dos traidores, por trás de Judas, ainda que nós não podemos entender como é que Deus faz isso, mas Deus controla até o pecado dos homens. Por trás de tudo aquilo estava o propósito de Deus para que Jesus morresse, porque ele tinha que morrer por nós. Irmãos, se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para que a gente não morra. E tem que ser alguém justo, tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser um cordeiro imaculado, que foi profetizado desde o Antigo Testamento. Por isso que João, quando viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse cordeiro. Jesus é aquele que foi preparado para o sacrifício. Foi imolado por nós, para que nós não fôssemos imolados. A ira de Deus, que era para nós, foi desviada para ele na cruz, meus irmãos. E ele morre por nós. Ele morre pelo seu povo. Ali está o amor de Deus. A cruz de Jesus Cristo é o amor de Deus. Maior expressão do amor de Deus por um mundo pecador. E o amor imerecido é graça de Deus, pura graça de Deus. E Jesus morre naquela cruz por nossos pecados. E quando ele morre, meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu, não sabe? Os discípulos ficaram muito tristes. Os discípulos perderam toda a esperança. Porque eles não entendiam. Eles não entendiam, irmãos. Pedro não entendia. João não entendia. Tomé não entendia. As mulheres amadas também amavam tanto Jesus. Madalena, todas aquelas mulheres que foram ao sepulcro, elas também não entendiam.
Os discípulos do caminho de Emaús não entendiam, estavam pesarosos, tristes, andando pelo caminho. Encontraram Jesus, não reconheceram a Ele, ressurreto entre os mortos, e disseram assim: hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas ele está morto já há 3 dias. Eles não entendiam que Jesus tinha que ser imolado, porque na mente deles, eles entendiam o Messias prometido como um rei poderoso, sabe? Como um rei, como um guerreiro, como um político, um rei importante que vinha para vencer o que eles imaginavam que era o problema de Israel, que era Roma, e vinha libertar de Roma. Era assim que eles viam, era isso que eles esperavam. Eles esperavam não um rei numa cruz, mas um rei com uma espada, um rei vencedor, um rei político. Mas Jesus não é nada disso. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Eu não vou usar espada, eu vou para a cruz. Irmãos amados, os discípulos não entendiam isso. Eles ainda estavam como que contaminados com a visão deste mundo. Não é isso que o mundo ama? O mundo não ama a força. O mundo não ama a violência. O mundo não ama e não aplaude políticos poderosos, arrogantes. O mundo não idolatra esse tipo de coisa. O mundo não espera salvação pelo poder das armas, pelo poder das suas capacidades. O mundo não se estriba nisso e não se gloria nisso. Isso era ainda uma contaminação do pensamento do mundo na mente daqueles discípulos, irmãos. Eles não entendiam que Jesus venceria pela cruz e não... Eles não entendiam que Jesus venceria pela cruz e não pela espada. Eles estavam esperando a espada. E quando Jesus morre, ele diz assim: acabou. Que homens tristes eram aqueles, que mulheres tristes. Madalena ficou chorando na beira do sepulcro, porque ela pensou: roubaram o corpo de meu Senhor. Além disso, além de ele ter morrido, roubaram o corpo dele. E ela chora, meus irmãos, desconsolada. Tomé está triste. Tomé diz: eu não acredito nisso, eu não acredito, só se eu vir as suas marcas, só se eu tocar. São homens desalentados, são homens e mulheres sem esperança, porque eles não entendiam. Mas o que o texto diz? Vamos olhar para o capítulo 20, versículo 20, que é o texto que eu iniciei hoje. Ele diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Irmãos amados, quando eles viram Cristo vivo, aí eles se alegraram. Por que eles se alegraram? Vocês lembram que o Senhor Jesus tinha dito para Madalena? Vamos olhar aqui o versículo, capítulo 20 mesmo, o versículo 16, quando Jesus se revela a Madalena, ele diz: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Aí disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena segurou Jesus ali, porque ela ainda estava com aquele pensamento de que Jesus ia ficar ali, ia ficar com eles. E ela começa a segurar Jesus daquela forma, e Jesus percebe isso. Aí Jesus diz: não me segures assim, não me toques assim, porque eu vou para o Pai. Eu não sou este rei que vai ficar aqui com vocês. Eu vou reinar do céu, da glória. Eu sou o rei, que o meu reino não é deste mundo. O meu reino vem de Deus, vem do Pai, vem do céu. É o reino espiritual. Ele estava ensinando isso para Maria, porque na mente deles, irmãos, eles já estavam presos a esse tipo de ideia mundana, que esperava um rei deste mundo. Mas Jesus não é este rei. E quando o Senhor Jesus Cristo se revela a eles,
A primeira palavra de Jesus, capítulo 20, versículo 19, irmão, mais adiante um pouquinho, quando Jesus chega àqueles grupos de discípulos, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Agora eles tinham que entender o seguinte, e eles começariam a entender, e depois eles entenderiam plenamente que Jesus é o rei, não é o rei que vem montado num cavalo. Você lembra quando ele entra em Jerusalém, ele vem montado num cavalo? Ele vem? Não, porque cavalo é símbolo da guerra. Cavalo é aquele do rei político poderoso que vem vencendo com a espada, com as armas. Não, Jesus vem sobre um jumentinho, porque ele é o rei da paz. Ele é o rei que nos trouxe paz com Deus. Irmãos queridos, quando Jesus Cristo morre na cruz, Jesus está pagando por nossos pecados e nos reconciliando com Deus. Ele está levando sobre si a nossa iniquidade e a nossa maldição e a nossa morte. E, portanto, em Jesus nós temos paz com aquele com quem nós estávamos em inimizade, porque por natureza nós estávamos em inimizade contra o Deus Pai. Mas em Cristo nós somos pacificados. Nós somos, Paulo usa uma expressão lá em Romanos capítulo 3, nós somos propiciados. Essa palavra propiciação quer dizer, ou propiciados quer dizer, nós somos pacificados com Deus, porque Deus não está mais contra nós, porque Jesus já pagou a nossa dívida. E quando Jesus ressuscita, se Jesus considerasse morto, digo isso com reverência, significaria que não teria, enfim, sido concretizada essa obra. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, está sendo dito, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Deus aceitou o sacrifício. Deus está em paz com os homens. Por isso que quando Jesus chega ali, Jesus diz, paz seja convosco. Jesus diz, eu trouxe a paz para vocês. E agora, Jesus quer que os discípulos entendam. Vocês devem viver como peregrinos. Peregrinos, irmãos. Porque este mundo, ele vai passar. Este mundo está amaldiçoado. Este mundo está debaixo da condenação de Deus. Mas esse mundo vai passar. E haverá um novo mundo. Um novo céu e uma nova, lembra que Apocalipse diz? Novo céu e nova terra. Onde não haverá mais maldição. Onde não haverá mais pecado. Onde não haverá mais, irmãos, olha só, morte, onde não haverá mais pandemia, porque neste mundo, como no mundo de hoje, que nós sentimos que tem alguma coisa errada, e o que há de errado no mundo, eu já disse para vocês nessa mensagem, o pecado, mas no novo mundo não haverá mais pecado. E Deus habitará, lembra de Apocalipse 21? Deus habitará com seu povo e eles serão um povo de Deus. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais maldição, não haverá mais nada disso. Porque lá, meus irmãos, nós vamos ver a glória de Deus. E esse mundo vai ser a recriação. Vai ser este mundo recriado. A Jerusalém vai descer dos céus quando Jesus voltar. Mas ainda não chegou esse momento, irmãos. Esse reino bendito e santo, existe aquilo que os teólogos colocam nesses termos. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, do já e do ainda não. Este reino ainda não chegou, ainda não veio, ele é uma promessa. O mundo ainda está aí, desse jeito que nós vemos, nós acordamos todo dia de manhã e temos que ter cuidado, porque ainda existe o mal e a perversidade no mundo. Nós sabemos que o mundo continua mal. Então é o ainda não. O mundo novo, o novo céu e a nova terra ainda não chegou. Mas existe o que os teólogos chamam assim, do já.
Em certo sentido, esse reino já chegou. Onde ele está, pastor? Ele está em nós. Ele está nos crentes. Jesus, se você é um crente, Jesus Cristo já é o seu rei. Mas você deve entender que você precisa viver como um cidadão de outro reino e não um cidadão deste mundo aqui, porque este mundo é mau e você é do reino dos céus, é do reino vindouro. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 14, vamos olhar aqui, capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, veja o que ele diz, meus irmãos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Olha que palavra gloriosa, irmãos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí ele diz assim: vou preparar-vos lugar. Quando ele estava indo para a cruz, ele estava indo preparar o lugar. E tudo que ele está fazendo até hoje, toda a obra dele, do Evangelho, porque nós somos justificados, nós somos santificados pelo Espírito Santo, a providência está correndo, tudo isso Deus está preparando para nós, Deus está nos preparando para este lugar, e no certo sentido Deus está preparando, Jesus está preparando esse lugar para nós. Jesus está dizendo assim: vou preparar lugar. E quando ele, olha só o que ele diz agora, preste atenção agora. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, eu vou voltar. Irmãos, só falta isso. Dentro do grande plano da redenção, só falta a volta de Jesus. A consumação de todas as coisas. Para vir um novo céu e uma nova terra. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar nessa semana. Jesus pode voltar daqui a 100 anos, 1000 anos. Não sabemos. Mas só falta isso. E nós temos que entender que nós somos peregrinos. Nós temos que entender que nós só estamos aqui de passagem. Nós temos que entender o motivo de Paulo dizer: para mim o viver é Cristo. Nós temos que viver para Ele, nós temos que viver como cidadãos do novo reino. Nós podemos construir uma casa muito bonita, irmãos. Vejam, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Nós podemos construir uma casa muito bonita, nós podemos ter um carro muito bonito. Não há pecado nisso. Mas aquela casa não é a nossa morada eterna. E aquele carro não é para sempre. Para nós essas coisas não são ídolos. Porque quando os deste mundo constroem casas e compram carros, eles são daqui e tudo que eles têm é a casa e o carro. E essa casa e o carro acabam no túmulo. Mas nós não. Nós não adoramos a casa. Nós não adoramos o carro, nós não adoramos as nossas profissões, nós não adoramos nem a nossa família. Nós sabemos que tudo é passageiro. Nós estamos vivendo aqui, fazendo tudo como peregrinos, sabendo que tudo é passageiro, nós estamos só de passagem, nós estamos de viagem para a verdadeira morada. Leia, por exemplo, eu não vou ler agora com você, mas depois você lê, Hebreus capítulo 11, que Hebreus capítulo 11 diz que esse era o sentimento de Abraão, dos patriarcas, eles estavam ali como peregrinos, indo em direção de uma cidade eterna, cujo fundamento não é do homem, mas é de quem? De Deus. Deus está fundando esta cidade. Então, viva como peregrino. Aí você vai dizer assim: mas pastor, e afinal de contas, para que nós estamos aqui, já que nossa morada não é aqui? Por que Jesus não volta logo? E por que nós não vamos logo para o céu? Eu vou lhes dizer por quê. É porque aqui no capítulo 20, irmãos, vamos ler no versículo
capítulo 20, no versículo 21, o Senhor Jesus Cristo diz assim, no mesmo encontro lá que ele se revela aos discípulos, ele diz agora aos discípulos, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele fala a primeira vez, paz seja convosco, quando ele chega naquele lugar, e isso ele está dizendo, olha, eu trouxe a paz de Deus para vocês, vocês estão em paz com Deus, porque eu morri e ressuscitei por vocês. Mas agora ele fala de novo, paz seja convosco, e diz agora, vão! Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, ele está dizendo com isso o que, irmãos? Agora vocês são mensageiros da paz. Agora vocês são mensageiros da alegria. Irmãos, por que Jesus não voltou ainda? Por que ele ainda não nos levou para a glória? Por que nós já estamos aqui vivendo todos os dias? Porque ele quer que nós agora anunciemos a paz, o Evangelho. Cada um de nós é um anunciador da paz, é um mensageiro da paz. Aquele seu familiar que ainda não é um cristão, aquele seu vizinho que ainda não é um cristão, aquele seu colega de trabalho que ainda não é um cristão, aquele seu colega de faculdade, de escola, de curso, que ainda não é um cristão, aquela pessoa ainda não tem a paz, aquela pessoa, ela ainda está em trevas, profundas trevas, indo para o inferno, ela ainda está em inimizade com Deus. Meu querido irmão, você deve chegar a ela e anunciar a paz de Deus, o Evangelho, a boa notícia. Cada um de nós somos sal e luz. Por nossas vidas devemos mostrar por nossas vidas devemos mostrar que Jesus é o príncipe da paz. E as nossas palavras devem anunciar o príncipe da paz. Por isso que nós estamos aqui. Nós temos uma missão, meus irmãos. Nós temos uma obra a fazer, anunciar a paz. Isso é para cada um de nós. E a igreja, um dia desse eu li um livro que eu achei muito interessante. Esse livro, ele usou uma seguinte ilustração. Ele colocou assim, imagine que exista uma outra civilização, um outro planeta que funda aqui na Terra embaixadas para se revelar, para mandar uma mensagem para a humanidade. Ele usou essa ilustração. Aí ele comparou e disse assim, a igreja é esta embaixada, porque nós somos de outro planeta. Nós somos de outro reino. Compreende, irmãos? Nós estamos aqui nesse mundo, veja, o que é a nossa igreja? Essa humilde igreja aqui, essa plaquinha ali, nesse lugar aqui simples, o que é que nós somos? Pouquinhos somos, não é, irmãos? Mas nós somos embaixada do reino de Deus. E todas as igrejas são embaixada do reino de Deus. As igrejas, lembra que Paulo diz, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós estamos aqui nesse mundo para anunciar para os homens, irmãos, homens, existe esperança. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele morreu por pecadores como vocês. Baixem as suas armas, arrependam-se dos seus pecados, creiam no Filho de Deus e vocês serão reconciliados com o Pai pela fé. João diz, meus irmãos, que foi para isso que ele escreveu este Evangelho. E aqui, eu nem li o texto que eu ia ler com vocês, era só um texto, mas depois no esboço eu dou para vocês. Mas eu quero encerrar com esse último versículo do capítulo 20, do versículo 30. Vamos encerrar com este, que ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. É isso que nós estamos para fazer, meus irmãos. Nós não estamos para brigar com ninguém na internet, nós não estamos para ficar debatendo bobagem na internet, nós estamos aqui nesse mundo, meus irmãos, para falar para as pessoas o seguinte: olha, Jesus é o Messias. Arrependam-se, creiam em Jesus e vocês terão vida eterna em seu nome. É isso. Por isso nós estamos aqui. Eu queria encerrar rapidamente com 4 conselhos por tudo isso que nós falamos hoje à noite. Meus irmãos, que todos nós aqui ouçamos esta mensagem. Jesus é o Salvador. E que todos aqui, eu sei que eu estou falando, presumo que estou falando com crente, sempre digo isso, mas eu quero sempre dizer para vocês, irmãos, creia em Jesus para a sua salvação. É fé, sem obras, é fé, confie nele. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creia em Jesus. Confie nele, somente nele. Sempre direi isso nesse púlpito. Cristo Jesus é o único Salvador, confie nele. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, meu querido irmão, é uma pergunta. O que você... Talvez seja esse o caso de algum de vocês aqui. Por que você anda tão triste? Por que você anda chorando, talvez escondido? Por que o seu coração está triste? Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa hoje à noite. Jesus ressuscitou. Ele disse para Madalena que estava chorando: por que estás chorando? Eu sei que vocês têm problemas, eu não estou querendo negar isso, eu sei que vocês têm as tristezas de vocês, eu também tenho as minhas, todos nós temos, nós sofremos, e não é absolutamente errado chorar, não é. Mas nós não temos que chorar desconsolados, nós temos que buscar o consolo, e o consolo está na ressurreição. Olha, não importa o que aconteça com você e comigo, nós temos que olhar todos os acontecimentos conosco, sejam bons, sejam maus, na perspectiva, eu queria que você guardasse isso hoje à noite, tá? Na perspectiva da ressurreição de Jesus, ou seja, se Jesus está vivo, eu já disse para vocês em outra mensagem alguns domingos, está tudo bem. Se eu tiver saúde, está bem. Se eu adoecer, está bem. Se eu tiver com a minha família tranquilo, está bem. Se a minha família tiver problemas, continua bem. Se eu viver 100 anos, está bem. Se eu morrer bem novinho, continua tudo bem. Lembra? Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, verá, irmão. É isso que nós temos que entender. O nosso bem, a nossa bênção não depende de nada. Depende só disso. Jesus está vivo e Ele já nos salvou. E por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, tudo, absolutamente tudo, coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por que choras? Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele te amou na cruz. Deus não precisa provar o amor dele para você. Ele deu o Filho para te salvar. Confie no amor dele. Confie na graça dele. Jesus cuida de nós, irmãos. Nós podemos ter paz nele. E eu quero convidar você hoje à noite a entregar tudo para Deus. Suas aflições, suas tristezas, suas dores, seus planos, tudo.
Terceiro conselho, meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueçam que vocês são peregrinos. Não esqueçam disso. Nós precisamos aprender com os erros dos discípulos. Os discípulos choraram, os discípulos lamentaram, porque eles não conseguiram entender que Jesus é o Rei do céu, não o Rei desse mundo. Eles não tiveram naquele momento uma perspectiva do céu, mas eles olharam como homens da terra. Não esqueça que você é um peregrino, que o seu Rei é do céu, que você não deve esperar um reino deste mundo. Quero dizer para vocês, jovens, estudem, trabalhem, mas não ponham nisso a confiança de vocês. Quero dizer para todos os irmãos aqui, construam a sua vida, construam casas, casem, gerem filhos, ou se não casarem também, enfim, Deus é que sabe de nossas vidas. Busquem, trabalhem, progridam, façam tudo, mas nunca esquecendo que vocês são o quê? Peregrinos. Não ponha a sua confiança neste mundo, não ponha a sua confiança nestas coisas. Não deixe que nada disso afaste você da visão da Nova Jerusalém, da glória vindoura. Não se deixe iludir pelo mundo, não se deixe iludir pelas coisas deste mundo. Foque no céu, na glória, e você vai fazer tudo muito bem, porque quem faz as coisas bem aqui é quem tem a visão de peregrino. E o último conselho, meus queridos irmãos, nós somos peregrinos, mas nós somos peregrinos anunciadores. Sabe qual é a visão que eu, estudando esse assunto, eu fiquei na minha mente? É assim: nós estamos caminhando neste mundo como peregrinos em direção ao céu, a Jerusalém celestial, mas nós não estamos caminhando calados. Nós estamos caminhando falando do Evangelho, anunciando o Evangelho. Então, seja um peregrino que anuncia o Evangelho, e anuncia o Evangelho mostrando que você é do reino vindouro pela sua vida. Ore a Deus e busque a graça de Deus para que as suas palavras, a sua prática, todas as suas obras mostrem cada vez mais que você é um cidadão do céu, para que aconteça aquilo que Jesus disse, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E aí, irmão, abra a sua boca para falar de Cristo. Estiver lá com seu amigo, com seu colega, com seu vizinho, Deus vai abrir uma porta, Deus vai na providência lhe dar uma oportunidade, aí você vai e fala de Jesus. Convida ele para a igreja, dá um livrinho para ele. Fale de Cristo. Anuncie aos homens que Jesus é o Rei da paz. Irmãos, Jesus está vivo. Louvado seja Deus, está tudo bem. Nós somos de outro mundo que não tem nada errado. É o mundo do reino desse Rei da paz. Amém? Vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe de acordo com o que nós ouvimos da sua palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos nesta noite preciosa do dia do Senhor a oportunidade, o privilégio de ouvirmos sobre esta ressurreição bendita. Senhor nosso Deus, que pela graça do Espírito Santo essa palavra seja aplicada na nossa alma, sendo um remédio para nós, curando-nos das nossas tristezas, santificando-nos, Pai, nos fazendo tendo mais gratidão por Ti, mais desejo de Te obedecer e nos preparando como peregrinos, cada vez mais convictos e como anunciadores do Rei da Paz, a todos aqueles que estão em volta de nós, orando por eles, levando a Sua palavra a eles. Em o nome santo de Jesus, que o Seu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio a esse mundo para nos salvar. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu o Seu Filho. Graças damos, Espírito Santo, porque o Senhor nos mostrou essas verdades de Jesus. Louvado seja o Senhor, hoje e para sempre em Cristo. Amém e amém.